Olá pessoal, bem-vindos a outro vídeo. No outro dia tive uma pessoa que me perguntou uma coisa muito interessante. Qual é o tipo de pessoa que deve usar um probiótico? E pensei que realmente este tema é interessantíssimo para vos trazer cá. Quando nós pensamos num probiótico, naquelas pessoas que devem fazer um probiótico, pensamos imediatamente em pessoas que tenham o sistema imunitário mais baixo, que seja causado ou não por medicação, neste caso o que é um antibiótico, seja uma cortisona ou um antibiótico, porque o corticoide também afeta, alguns outros medicamentos que podem interferir nesse sentido, ou se a pessoa estiver a passar por uma fase em que está com um estado inflamatório acentuado, ou com uma baixa imunitária, ou seja por várias situações, seja através de stress, ou algum trauma, ou outra situação. Quando nós pensamos numa pessoa que tem a falta de probiótico, isto é importante percebermos. Fora dos benefícios, quando normalmente uma pessoa tem déficit de probiótico, fora da indicação do uso, da indicação clínica, seja o sistema imunitário baixo ou não, nós pensamos que é uma pessoa que tem alterações intestinais do tipo flatulência, gases, dificuldade digestiva e com obstipação. E principalmente os gases que a pessoa sente são gases que têm um odor mais fétido, mais forte. E eu vou-vos explicar porquê. Quando nós pensamos num ambiente propício para o crescimento de bactérias benéficas para nós pensamos num ambiente intestinal ligeiramente mais ácido, um pH tendencialmente mais ácido, não demasiado, mas mais ácido. E é esse pH que é necessário para que as bactérias sobrevivam, principalmente aquelas que dependem, ou seja, de ácidos, aquelas bactérias, os lactobacilos que dependem da acidez intestinal. Quando normalmente o odor das fezes, o odor das gases altera, significa que há uma tendência mais para putrefação. Essa putrefação normalmente significa o quê? Que o pH do intestino está mais alto. E esse tipo de situações sugere-nos automaticamente que aquela pessoa tipicamente não tem uma flora digestiva, ou seja, tão eficaz. Portanto, os gases com odor significam que a pessoa tipicamente precisa de um probiótico. Fora dessa questão que já acabei de vos falar, o que é que nós pensamos quando pensamos nos benefícios do probiótico? Os probióticos vão ajudar-nos muito a nível da parte de imunidade por vários motivos. Seja pela resposta imunitária, porque grande parte do sistema imunitário está localizado a nível da parte da mucosa intestinal, ou seja, principalmente do sistema imunitário, que depende mais do sistema linfático, das placas de Peyer, das placas de linfóides. No fundo, as placas linfáticas do intestino são como se fosse uma polícia em que monitoriza, ou seja, todo o tipo de nutriente e todo o tipo de infecção, e quando há alguma alteração, alguma carga bacteriana, alguma infecção, alguma intolerância alimentar, imediatamente cria uma resposta. Portanto, o probiótico influencia muito este sistema linfático todo do intestino. Por outro lado, o facto de haver uma produção de ácidos orgânicos, principalmente o ácido butírico, faz com que, ou seja, essa produção de ácido tenha efeitos muito benéficos a nível do intestino, seja pela preservação de bactérias que sejam benéficas para nós, seja pela competição entre as bactérias boas e as bactérias más por nutrientes. Esta acidez é necessária. Fora dessa questão, o próprio ácido butírico serve como nutrição para as células do intestino. Portanto, isto é muito importante. E é desta forma que nós atuamos muito a nível do sistema imunitário. Por outro lado, nós sempre ouvimos falar que o probiótico deve ser tomado, por exemplo, em jejum ou a deitar, de estômago vazio. Mas a verdade é que há muitas pessoas com problemas digestivos que beneficiam da toma de um probiótico, ou seja, durante a comida. Principalmente aquelas pessoas que têm grande parte dos sintomas após a refeição, são aquelas pessoas que conseguem melhorar com isto. Isto porquê? Porque normalmente é a carga bacteriana que melhora a digestão de fibras e o probiótico tem essa função. A questão dos ácidos orgânicos já falei. Não esquecer que quando nós aportamos bactérias para o nosso organismo, nós vamos ajudar, fora do sistema imunitário, vamos ajudar a equilibrar o pH desde o estômago ao intestino. O pH do estômago, idealmente, deve estar um bocadinho mais ácido, ou seja, mais ácido, mas por outro lado, o pH inicial do intestino delgado depende do estômago para ser mais alcalino. O pH inicial do intestino é mais alcalino, propositadamente, e depende do quê? Da compensação de bicarbonato sódico pelo estômago, ou seja,
a acidez do estômago faz com que o intestino delgado inicial seja mais alcalino, mas o pH do intestino idealmente deve ser um bocadinho mais ácido. Isso faz com que este efeito dos ácidos orgânicos tenha um impacto positivo nesse sentido. Fora disso, vão-nos ajudar a absorver certas vitaminas e certos minerais. E não é ao acaso que nós muitas vezes pensamos num probiótico como um multivitamínico. Porque apesar de não serem vitaminas, vai-nos melhorar a absorção de vitaminas e de minerais a nível do intestino. Portanto, por isso é que muitas vezes as pessoas pensam no probiótico multivitamínico. Outras questões que é importante, a nível de vesícula. A própria flora intestinal ajuda-nos a reciclar bilis. Bilis é o fluido que funciona tipo um lubrificante que sai da vesícula. E muitas vezes, quando as pessoas têm problemas de vesícula ou descargas, principalmente aquelas pessoas que têm a alternância entre obstipação-diarreia, muitas vezes o que acontece é, quando a pessoa tem uma diarreia por uma descarga biliar, lá vai o suco biliar todo, juntamente com as fezes. Isso faz com que posteriormente a pessoa possa sentir obstipação. E daí também a alternância. Isto porquê? Porque a bilis lubrifica o intestino e faz com que a pessoa não tenha tendência para ter tanta obstipação. Portanto, a flora bacteriana, quando está intacta, faz com que haja uma reciclagem no intestino desta bilis. E claro que isso vai interferir quê? Na absorção de vitamina D, na absorção de vitamina K2 e até mesmo na absorção de certos ômegas 3 e vitamina A. Por outro lado, a flora bacteriana ajuda-nos a fazer um detox, não tanto a nível alimentar, mas principalmente a nível de alguns compostos químicos e alguns metais pesados. Fora disso, tem uma ação, neste caso, antioxidante. A flora bacteriana tem esse impacto. Claro, a obstipação vai-nos permitir que haja movimentos intestinais mais regulares. E é dessa forma que nós conseguimos ver os benefícios aqui do probiótico. O que é importante pensarmos num probiótico? Não só fazer uma fonte suplementar de suplemento, mas também a nível alimentar, como o kefir, como o chucrute, como o kimchi, que tem aqui várias origens. Eu pessoalmente gosto bastante do kimchi, porque fora de serem vários legumes associados de fermentação, ou seja, alguns são sulfurados e ajudam numa desintoxicação a nível hepática e têm mais poder antioxidante. O que é importante nós pensarmos quando procuramos, por exemplo, um probiótico? É importante que tenha bactérias, ou seja, neste caso, lactobacillus e bifidobactérias, mais lactobacillus se queremos tratar uma questão gástrica ou mais bifidobactérias quando queremos ter um impacto mais a nível da parte, por exemplo, da obstipação, que seja uma origem que não contenha caseína, proteína de leite, que não tenha um índice de lactose, principalmente naquelas pessoas que têm mais intolerância à lactose. E mais importante do que isso, principalmente, é que os excipientes não sejam à base de maltodextrina, que é uma fonte, neste caso de açúcar, uma fonte sintética, que vai acabar por quê? Por criar alterações a nível da própria flora. Se nós estamos a dar uma flora bacteriana para repovoar o intestino e dermos açúcar, nós só vamos permitir o crescimento e a repovoação das bactérias que dependem, neste caso, da fermentação do açúcar. Outra coisa que é importante e que muitas vezes não acontece, e um dos exemplos é o alibiótico, que normalmente não deve ser só utilizada uma carga bacteriana, mas também a carga de fungos e a carga de leveduras benéfica, que faz parte também do intestino. Portanto, nós quando aportamos o probiótico, idealmente deve ser um probiótico com micróbios eficientes. Isso quer dizer o quê? Que vamos aportar não só as bactérias, mas tipicamente também o quê? Os fungos e as leveduras que sejam também, ou seja, eficientes para o próprio intestino. Portanto, o alibiótico é um dos exemplos. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e vejo-vos numa próxima.